Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Graziela Pacheco e hoje eu vou fazer com vocês a receita da torta de brócolis tão pedida. Eu utilizei nessa receita, então, 3 brócolis. Eles já estão lavados, higienizados e agora eu vou picar eles, tá? Os pedaços menores que eu cortei desse tamanho, eu sempre começo pelo caule dele, tá? Então, eu corto aqui em tirinhas bem fininhas. E eu separo, tá? Quando chega aqui essa parte, eu coloco essa parte numa vasilha separada. Por que isso? Porque eu vou refogar primeiro essa parte do caule, que ela é um pouco mais grossa, e aí depois que ela estiver bem refogada, né, que ela é um pouquinho mais dura, eu coloco a parte da folhinha do verde para não ficar muito mole, né? Ele tem que ficar numa textura mais consistente. E aí aqueles que tem o caule mais grosso, como esse aqui, ó, que é um pouquinho mais grosso, eu corto aqui no meio primeiro, ó. Tá vendo? Cortei aqui no meio para poder fazer. E eu faço assim com os outros também, tá? Vou até ficar aqui na parte bem da folhinha. Essa parte aqui depois no final, o que que eu faço com essa parte? Eu separo ela também, ó. Tá vendo aqui? Como dizia meu filho quando ele era menor, arvorezinha, mãe. Ó, transformo ele em várias arvorezinhas. Se você quiser, você pode deixar ele maior, pode deixar ele desse tamanho assim. Só não deixe muito pequeno também, tá? Ou pode fazer menor, mas não tão pequeno. Porque senão ele desaparece no meio do catupiry. Você vai fazer isso em todo eles. Essa parte aqui, ó. Aquela parte mais de baixo eu cortei e joguei fora. Mas essa parte aqui, que é onde eu tirei as camadas, eu também corto ela e também utilizo, tá? Por quê? Porque essa parte aqui... Por que que eu utilizo essa parte? Porque ela tem muita vitamina. Minha tia sempre dizia que a vitamina do brócolis e da couve-flor tá no talinho. Porque quando eu era criança eu não gostava de comer o talinho. Minha tia Lucimar, querida. Ó, essa eu vou picar diferente, né? Pra ficar todas elas assim, nesse estilo, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês, então, com todo o meu brócolis picado. Então, numa panela maior que você tiver, você vai colocar um pouco de óleo e colocar suas 3 cebolas picadas, tá? Depois que você colocar a cebola, então, você vai colocar o alho, tá? Você pode usar o dente de alho, que fica muito saboroso, ou pode comprar esse triturado também, tá? Que é mais prático. Eu tô utilizando o triturado pela praticidade, mas eu prefiro, para sabor na comida, eu prefiro o dente do alho. A medida que eu usei foi dessa colher mesmo, uma colher dessa. Vocês vão levar agora ao fogo para refogar a cebola. Enquanto a cebola ela tá refogando, então, tá fazendo esse processo de cozimento, né? Tô fritando aqui a cebola e o alho. Ó. Quando vocês verificar que ela já tá nessa textura aqui, ó, vocês podem acrescentar, então, o brócolis, a parte do caule. Eu acrescentei todo o caule e agora eu vou refogar ele junto com essa cebola. Olha só, pessoal. Quando já tiver nessa textura aqui, vocês vão lá e acrescentem o restante do brócolis, tá? Porque essa parte do brócolis aqui, você não vai deixar ele murchar, você vai só dar uma refogadinha.
Ele já vai ter todo o processo que ele vai ficar com o requeijão e o requeijão catupiry, e vai assar no forno depois também. Então, para que ele não desmanche, você só vai dar uma refogada nele. Consegue ver que o brócolis, ele tá verdinho ainda, ele não tá aquele brócolis que perdeu a cor por causa do cozimento. Então, esse é o ponto de você já acrescentar, então, o requeijão catupiry, tá? Esse aqui tem 1,8 kg. Eu vou usar metade do pacote porque é bastante brócolis. Você vai usar também esse requeijão aqui, ó, da Tirol, que é muito bom. Posso usar um outro requeijão? Pode usar um outro requeijão. Esse pote aqui é o pote maior, de 500 gramas. Essa textura que fica no início, um pouco difícil de mexer, por causa do requeijão catupiry, mas com o calor ele vai derretendo e vai ficando um pouco mais fácil, tá? Não se preocupa dele tá grosso assim, porque quando ele vai no forno, ele já fica uma textura bem boa, tá? Fica uma delícia. Se vocês quiserem fazer tudo no mesmo dia, vocês podem fazer. Se vocês quiserem fazer o brócolis num dia e fazer a massa no outro dia também, não tem problema. Eu sempre procuro fazer essa parte primeiro, porque enquanto eu faço a massa da torta, essa parte do recheio ela já fica esfriando, dá uma esfriadinha, né? Pra não ficar tão quente. Olha só, tá uma textura bem boa. Esse é o nosso recheio. Olha só, agora que a gente já fez o recheio da nossa torta, nós vamos fazer a massa, tá? Então, para massa eu vou precisar 2 ovos. Vou usar essa margarina aqui, a Qualy, a do pote azul. Então, você escolhe o tipo de massa que você quiser. Se você quiser uma massa mais lisa, tipo aquela de salgado assado, tu usa esse tipo de margarina. Agora, se você quiser uma massa que esfarele quando você come, você usa aquela margarina do pote amarelo, também da Qualy, que é muito boa. Eu vou colocar aqui junto com esses 2 ovos a minha margarina, tá? Eu vou usar todo o pote dele, 500 gramas, porque se sobrar massa eu vou reaproveitar ela para decorar em cima. Coloquei aqui então toda a minha margarina. Eu vou colocar agora um pouco de sal, porque essa minha margarina ela é sem sal, então eu vou colocar uma pitadinha aqui de sal, mas se você quiser você não precisa colocar também, tá? E aí eu vou acrescentar o trigo então e mexendo. Eu vou usar 1 kg então porque eu dobrei a quantidade de massa, tá? Eu vou mexer aqui primeiro um pouco com a colher. Só. Para facilitar, eu vou amassar ela agora aqui, misturar a massa, terminar de misturar a massa na bancada. Você vai misturar bem até você sentir que a massa não tá mais grudando. Eu já amassei então, né? Já misturei bem a massa aqui na bancada. Ela ficou nesse ponto aqui, tá vendo? Ó.
E eu já dividi ela em duas partes. Uma eu vou forrar toda a minha forma e a outra eu vou usar de tampa, tá? Então, olha só. Estiquei toda a minha massa, né? Olha, pra vocês terem uma noção de como é que é a massa, ela não esfarela, tá vendo? Eu agora vou ajeitar ela aqui na minha forma, tá? Então, eu tô ajeitando ela toda aqui na forma. Esse pedaço que sobrou eu vou tirar depois que eu colocar a parte de cima, tá? Vou deixar pra tirar depois. Agora eu vou colocar o meu recheio. Agora eu vou vir aqui. Eu já abri a minha massa, então. A outra parte, né? Que é a parte da tampa. E eu vou colocar ela aqui agora. Vocês viram que eu não tive nenhuma dificuldade para colocar por causa do tipo de massa, né? Se fosse aquela outra massa podre, ela já tem uma dificuldade maior. Então, como que eu faria se fosse a outra, né? Se fosse a outra, eu teria aberto ela naquele saco plástico. Nesse saco plástico aqui, teria levado ela até o final, colocado a forma bem próximo. E com a ajuda do plástico, então eu traria ela pra cá e jogaria lá em cima, tá? Como essa não precisa, olha só. Tô ajeitando ela. E aí aqui, ó, nos cantinhos, eu vou dar uma apertadinha de leve pra ela prender com a outra massa, tá? E nessa mesma parte que ela prende aqui, depois a gente vai tirar esse excesso de massa, ok? Você pode tirar com a própria mão o excesso de massa. Eu prefiro cortar ela, tá? Aí você faz do jeito que você gosta. Pessoal, com esse restinho de massa que sobrou, eu vou decorar ela, tá? Só que antes de decorar, para que a minha decoração fique bem destacada, eu vou passar uma gema de ovo aqui, ó, nessa parte. Geralmente eu passo a gema ou ela pura, que fica bem amarelinho, ou se eu quiser que ela fique um pouco mais escura, eu coloco uma colherinha de café. Ou essa semana eu aprendi numa receita de pão que eu vi no YouTube, misturar um pouco de leite, que aí ela dá um bronzeado mais leve, não fica tão escura. Então, tô fazendo um teste hoje, é a primeira vez que eu uso na torta de brócolis a gema misturada com leite. Eu vou decorar então a minha torta e volto depois para mostrar para vocês como ficou, tá? Olha só, pessoal, eu já terminei então a minha torta, tá? Com um recadinho aí para ficar em casa. E agora ela vai pro forno assar. Olha só, gente, aí tá a minha torta de brócolis finalizada, tá? Então, fique em casa e aproveite esse momento em família para fazer novas receitinhas. Um abraço.